Muito bem, agora sim a gente começa de vez. Eu quero começar esse programa aqui trazendo para você uma frase, mas a gente sempre traz uma inspiração, uma motivação, às vezes um puxão de orelha. Hoje uma reflexão, bem curta, mas muito interessante. Ellen White disse o seguinte: todo homem tem seu dia de prova e lealdade. E se você não passou por isso ainda na vida ou pensa que não passou, fique esperto, porque a gente precisa saber as coisas que realmente são importantes para a gente e a gente precisa aprender a defender essas coisas. Então, é disso que a gente é feito. Precisamos aprender a nos firmar naquilo que é importante para a gente. E eu não sei se hoje vai ser o seu dia de prova ou hoje vai ser o seu dia de lealdade, mas todos vamos passar por isso e é importante, é fundamental que a gente esteja bem alicerçado. E no programa de hoje vamos falar sobre síndrome metabólica. Você sabe o que é? Você tem buscado mais sobre esse assunto? Doutora, a internet, os meios de comunicação têm trazido muitos desses assuntos que eram mais complexos para o nosso dia a dia, mas as interpretações às vezes ficam meio duvidosas. A síndrome metabólica é um conjunto de doenças. Tudo que é síndrome sempre é um conjunto de sinais ou sintomas, por isso que se chama síndrome. E a síndrome metabólica foi descoberta em torno da década de 1980, porque viram que tinha algo em comum que ligava algumas doenças, como colesterol alto, glicose alta, hipertensão, a um único mecanismo, um elo, que se chama resistência insulínica. E a gente pode entender um pouquinho o que seria isso, que gera essa síndrome, esse conjunto de doenças. Então, nós temos aqui as células, né? Esse vermelho representa as células do nosso corpo. E essas células, elas precisam de uma energia que vem através da glicose. E a glicose, que simboliza, seriam como se fossem essas bolinhas verdes. E aqui no branco, seria a insulina, que é produzida pelo nosso pâncreas. Então, a glicose precisa ser levada para dentro da célula pela insulina. Só que quando tem muita gordura no nosso sangue, no nosso organismo, a obesidade, ela gera uma barreira aqui, representada aqui por essas linhas aqui amarelas. Então, essa barreira, ela leva à resistência insulínica, ela não consegue levar a glicose para dentro da célula. Então, isso gera uma inflamação e isso vão gerar outras várias doenças que estão ligadas à síndrome metabólica baseada nessa resistência insulínica. Interessante a gente pensar assim, né? Então, a gente precisa da insulina para levar energia para a célula. Então, a pessoa com síndrome metabólica, ela, na verdade, vai até ter a energia disponível, mas ela não está sendo utilizada. Não está sendo utilizada. E essa insulina, além dela levar a glicose para dentro da célula, ela também participa do metabolismo da gordura, das células gordurosas. Então, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que ela vai atuar de várias formas no nosso organismo. Como é que a gente descobre se a gente tem síndrome metabólica? Porque o número de obesos no Brasil, a gente saiu, né, de um país que antes tinha muitas pessoas desnutridas ou malnutridas e a gente passou, talvez ainda continue, né? Mas a gente passou para agora um país de obesos. Sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade. Mas nem todo mundo que é obeso, que está acima do peso, pode ser caracterizado pode dizer que tem síndrome metabólica. Sim, e outra coisa importante também, às vezes a pessoa não está obesa e ela pode ter síndrome metabólica, porque depende da taxa de gordura que ela tem no organismo, da taxa de massa de gordura corporal, que a gente pode ver através da circunferência abdominal, que eu vou mostrar aqui Vamos mostrar. Eu vi que você trouxe uma fita métrica aí, doutora. Isso. Então, um dos grandes critérios para a síndrome metabólica é a circunferência abdominal. Essa área aqui do umbigo. Exatamente. Na linha do umbigo, na altura do umbigo, é isso? Que a gente pode representar aqui, né? Aqui, lógico que é um boneco. Modelo. Mas né, no caso aqui, ele já teria 144. Então, Você faz a medição sem os braços, é óbvio, né? Mas posso demonstrar aqui em você, Teru? Vamos lá. Espero que eu não esteja fora da... Você vai falar pra gente os valores considerados normais. Olha, a Teru tá super dentro, tá normal. Porque o que é normal? Para a mulher, ela tem que ter essa circunferência abdominal, que é na altura do umbigo,
em torno de 88 centímetros, menor que 88 centímetros. E no homem, menor que 102 centímetros. Então, você está super dentro do normal. Nem vi quanto que deu o meu. 77 centímetros. Tá dentro. Super dentro. Então, isso é normal. Para mulher menor que 88 centímetros, para o homem menor que 102 Nossa, mas é pouco, hein? Não é tanto assim. Então qualquer pessoa um pouquinho a mais já corre risco. A pessoa pode estar na balança no peso ideal, mas se ela verificar, ela já está com acúmulo de gordura no abdômen e já é um critério de síndrome metabólica. Para ser caracterizado síndrome metabólica, precisa ter, no mínimo, 3 critérios, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tá. Então, dentro desses critérios, nós temos a circunferência abdominal, como já vimos, a hipertensão arterial, que é a pressão alta, e essa pressão alta, ela é acima de 13/8, ou 130/85 milímetros de mercúrio. Então, é um critério. Ter pressão acima de 13/8, triglicérides ou triglicerídeos acima de 150 miligramas por decilitro é um critério de síndrome metabólica também, que é um tipo de taxa de gordura no sangue. Colesterol. Temos o colesterol ruim, que é o LDL, e o bom colesterol. E o critério é, se a mulher tiver colesterol bom, que é o colesterol que a gente precisa ter, menor que 50, e no homem menor que 40. É um critério de síndrome metabólica. Ok. E a glicemia, a glicose, né, o açúcar alto no sangue também é um critério. Então, glicose acima de 100 miligramas por decilitro é um outro critério de síndrome metabólica. Tendo 3 desses critérios, já é considerado tendo portador dessa síndrome, desse conjunto de doenças. E por que essa preocupação? Porque essas doenças, elas aumentam em 3 vezes a mortalidade por doenças cardiovasculares. Uau! Então, as doenças cardiovasculares... O coração, então, vai ser o órgão mais impactado. É o órgão, né, a consequência maior. Pode chegar aqui, coração. doutora. Porque essa resistência insulínica que nós explicamos, ela gera uma reatividade nas artérias, aqui essa parte vermelhinha aqui dos vasos do coração. E isso leva a um acúmulo de gorduras aqui também, gerando placas e vão gerar um infarto. Ou se não, nessas artérias que irrigam aqui para o cérebro, também formando o que a gente conhece de derrame ou AVC. Né? Então, são as doenças cardiovasculares que ainda mais matam no mundo todo. Com certeza. Eu ia passar para lá, mas quando a gente pensa em problemas relacionados a esses sintomas que a senhora mencionou, né? Glicemia alterada, colesterol, triglicéridos. Nossa, minha língua está torta hoje. Enfim, a própria circunferência, é impossível a gente deixar de pensar no nosso estilo de vida. A síndrome metabólica, ela é uma doença adquirida na maior parte das vezes ou é uma doença hereditária? Não, a síndrome metabólica em 85% é relacionada ao ambiente, ao estilo de vida. Então, ela está relacionada muito ao sedentarismo, à alimentação, à insônia, ao dormir pouco, então ao estresse. Então, a síndrome metabólica, os fatores que predispõem a ela estão relacionados ao estilo de vida em geral. E principalmente, né, a gente pode mostrar aqui o que vai gerar essa resistência insulínica, né? Aqui a gente tem os vilões, né? O que faz com que tenha essa barreira, como nós mostramos ali, que faz com que a insulina não entre para dentro da célula juntamente com a glicose. Então, alimentos ricos em açúcar ou gorduras hidrogenadas, sucos, esses sucos industrializados, sucos prontos. Que já vem com muito açúcares, né, em geral, adoçantes, os refrigerantes, porque o refrigerante, além do açúcar, ele é rico em sódio também. Então, o sódio ele aumenta a retenção de líquido no organismo, ele aumenta também a pressão. E fora que o açúcar do refrigerante também vai estar contribuindo para aumento da glicose e essa resistência insulínica. Alimentos ricos em gorduras, alimentos de origem animal. A gente já sabe que isso gera uma inflamação no organismo que piora a ação da insulina. Então, tudo, né, a gente está repetindo essa questão da insulina porque a resistência insulínica é o que vai gerar a síndrome, as doenças, como nós comentamos. Né? Batata frita. Então,
tudo isso aqui são os vilões. Então, esses alimentos ricos em sal, gordura e açúcar vão aumentar a resistência insulínica, levando ao surgimento dessas doenças. Talvez quem não sofra da síndrome metabólica não consiga compreender talvez a sensação que essa pessoa está sentindo. Porque eu estou imaginando o seguinte, gente, a célula precisa de energia para funcionar, a doutora explicou isso para a gente. Aqui, a glicose é essa energia que o corpo precisa, que vem através da alimentação. Sim. Talvez quem tenha síndrome metabólica sinta fome o tempo inteiro. Exatamente. Porque a célula está pedindo energia, está querendo energia. Essa energia vem através de uma alimentação talvez errada, mas ela nunca recebe essa energia que ela está pedindo. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, Teru, e que a gente observa. Às vezes as pessoas, até um sinal de alerta para a população, para quem está nos assistindo aí em casa, é isso que você falou. Sensação de fome. Parece que ela termina de comer, ela comeu lá seu arroz com feijão, sei lá, bife, batata frita, que é a comida básica do brasileiro, vamos dizer assim. E ela, depois que ela come, ela tem aquela sensação de fraqueza, às vezes suor frio, aí parece que tem um mal-estar, parece que nem comeu. É porque o organismo, automaticamente na digestão, ele jogou bastante insulina para dar conta de carregar aquela glicose que vem dos alimentos para a célula. Só que como tem muita gordura ali envolvida, faz aquela barreira, então a insulina fica altamente circulando na corrente sanguínea, mas não leva a glicose para a célula, não leva energia. Então ela tem essa sensação de fraqueza ou uma sensação de aumento de apetite. Eu vou comer mais um doce, eu vou comer mais uma coisa. Na tentativa de saciar, né, essa busca por energia. E ela vai estar gerando mais problema. E a insulina alta ainda circulando no sangue, ela vai se depositando em células de gordura. Ai, ai, ai. Então vai aumentando mais o peso. Então vira um ciclo vicioso. Estou pensando nisso. Agora é o seguinte, o Murilo preparou uma matéria muito interessante, para saber como conviver ou tratar, lidar com as consequências da síndrome metabólica. Vamos dar uma olhada. Se você fez algum exame médico recentemente, mais especificamente exame de sangue, e notou que sua taxa de colesterol está lá nas alturas, notou também que sua taxa de glicose está lá nas alturas, e o pior, o médico foi aferir a pressão e a pressão também está lá nas alturas. Pois é, gente, muitos médicos costumam chamar essa doença de síndrome metabólica, mas fica tranquilo porque tem um jeito. Os médicos costumam passar muita atividade física e muita, mas muita disposição. Por isso que eu tô aqui hoje para te mostrar alguns exercícios físicos que vão te ajudar a perder uns quilinhos e também ficar em dia com o exame médico. Eu estou aqui com o professor Edu, que há 15 anos já trabalha com educação física, né, professor? E ele vai falar um pouco para a gente dessa importância da caminhada, né? Muita gente acha que é uma atividade física leve, mas que tem um benefício muito grande para a saúde, né, professor? Sim, a caminhada, ela é a base, né, do exercício físico. Todo mundo, quando começa a praticar alguma coisa, começa pela caminhada. Eu estou andando pelo centro, coloco um tênis, vai naquele passinho como se estivesse passeando mesmo. Tá errado, né? É um passo completamente diferente. Na verdade, Murilo, é o seguinte, quando se fala de caminhada, de exercício físico, a gente tem que fazer de forma ininterrupta, né? Quando a gente faz, eu caminho todos os dias, eu saio da minha casa e vou até o centro da cidade a pé. Isso não pode ser considerado um exercício físico, isso é uma atividade física. Por quê? Ela encontra com um amigo, ela precisa atravessar a rua, ela precisa esperar o semáforo, então ela interrompe o exercício físico. E o ideal seria que ela continuasse numa cadência, numa intensidade, ou aumentando a intensidade, reduzindo a intensidade, sem interrupção. Uma outra opção para quem está aí sedentário, quer se movimentar, são as academias ao ar livre, que você pode encontrar, certamente você tem uma aí na sua cidade, nas pracinhas, ao ar livre e o melhor, de graça, e dá para perder muito peso, né, professor? Dá sim, e o melhor, sem impacto. Você está fazendo aí a simulação de caminhada. Fala um pouquinho para a gente dos benefícios dessa atividade, se feita com a intensidade correta, vale dizer. Não sobrecarrega muitas articulações, principalmente no joelho, coluna, e as pessoas que estão sedentárias provavelmente estão acima do peso, então é importante que procurem uma dessas academias e usem mesmo os aparelhos, porque tem aparelhos ótimos e que pode trazer benefícios para elas, assim como a gente faz em outros locais. A
Essa máquina aqui ela se chama leg press, pressão de perna, né, em português. Ela serve para trabalhar os membros inferiores. É bacana que ela trabalha bastante a tonificação dos membros inferiores. E vale dizer, você usa o peso do próprio corpo, então se você tá com sobrepeso, tá aí um pouco obeso, quanto mais peso a pessoa tem, mais difícil. Mais difícil, vai ficar mais pesado, porém, ela vai ter um gasto calórico muito maior. A gente já viu simulador de caminhada, a gente já viu também pressão de pernas e agora, professor, a gente está no simulador, só que de cavalgada. Sim, esse aqui é bom. Bacana que ele trabalha o corpo por inteiro. Quadríceps, que é a coxa, glúteo, trabalha costas, trabalha bíceps, trabalha tríceps. Então a pessoa que está lá, tem uma academia ao ar livre perto da casa dela, a pessoa incluiu esses 3 exercícios que a gente mostrou agora há pouco. Dá para ter um resultado bom, né? Dá para começar, dá, viu, Murilo? Agora, para ter um resultado maior ainda, tem que treinar mais. Olha, escada a gente tem em todo lugar, né? Principalmente quem mora em apartamento, às vezes mora no 5º, 6º andar. E ao invés de usar o elevador, pode usar a escada. Você fazer um tempinho ali, uns 15 minutos de escada, acho que não precisa ser muito mais do que isso não, que já cansa bastante. Você chega do trabalho, você tá com seu salto alto, tá com seu sapato social, você tá subindo escada. É o mesmo efeito de quem tá com tênis ou você tem que estar com tênis para subir escada? Não, não necessariamente. Para subir escada não, mas para fazer exercício sim. Se você usar a escada como um elemento para o seu exercício físico, é importante que esteja com tênis sim. Missão cumprida, né, Edu? A gente mostrou para você aí alguns exercícios que você pode fazer de forma gratuita, basta ter apenas força de vontade. Mas tem algumas dicas para você começar a se exercitar, para perder um peso e ficar em dia com a saúde. Quais são as dicas, Edu? Exatamente, Murilo. É importante que você se hidrate sempre antes, durante e após o exercício. Se alimente bem, de preferência alimentos ricos em água e fibra. E o principal, né, Murilo? Exame médico. Precisa consultar um cardiologista antes de iniciar o exercício físico. Muito legal. O Edu volta ainda aqui no Vida e Saúde de hoje, dando mais atividade, treino, na verdade, para o abdômen, para fazer você suar a camisa. Doutora, a gente falou um pouquinho sobre os porquês, né, da síndrome metabólica, como que ela se instala. Vamos tentar falar agora sobre como tratar a síndrome metabólica. Exercício físico, a gente já viu que é fundamental. Fundamental. O exercício físico hoje é comprovado que é o que mais ativa o metabolismo, porque às vezes as pessoas vão assim, meu metabolismo é lento. Na verdade, não existe metabolismo lento. Existe sim, a pessoa às vezes tem menos massa magra, que é o músculo, então ela tem uma taxa metabólica menor, mas que ela melhora muito com o exercício físico. Então não tem nenhum remédio que supere o exercício físico. Às vezes o remédio ele vai ajudar como um coadjuvante do coadjuvante em torno de uns 5% mais ou menos. Mas o que vai melhorar mesmo é o exercício e os alimentos saudáveis, né? E aí aqui a gente tem uma representação, por exemplo, a uva, morango, melancia, que são os alimentos do grupo, as frutas vermelhas. Elas são ricas num elemento chamado óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é vasodilatador, que ele abre os vasos sanguíneos, então ele melhora a pressão sanguínea e tudo que é vasodilatador, ele também melhora o nosso metabolismo, facilita com que o metabolismo funcione melhor. Então, frutas ricas em água, em fibra, eles vão fazer com que o nosso metabolismo funcione melhor, eu consiga queimar gordura, eu consiga diminuir essa taxa de insulina e glicose alta no sangue, levar essa energia para a célula. As verduras e os legumes também, que vão estar atuando como, levando uma saciedade alimentar, né? Que isso é importante, eles despertam, né? Então, é importante, vai fazer uma refeição, vai almoçar, encha seu prato de crus, saladas, e isso vai gerar em você, em quem está nos ouvindo, uma saciedade. Ele vai nos despertar hormônios que levam à saciedade alimentar e com isso eu já vou comer menos e vou facilitar a digestão e vou queimar mais gordura e vou combater aí a síndrome metabólica. Quando você fala de queimar gordura, doutora, esse tipo de barreira aqui com a atividade física, com uma alimentação mais rica em fibras e com esses Óxido nítrico. Óxido nítrico. Vai queimar essa barreira que está impedindo a circulação ou o acesso da insulina à célula? Sim.
A boa notícia que eu tenho para dar, porque todas as coisas que envolvem a síndrome metabólica, todas as doenças ou todos esses fatores, inclusive a barreira de gordura, tudo é reversível até certo ponto, quando a doença não se tornou crônica. Então, quando descoberto numa fase inicial, isso aqui tudo é reversível. Essas células de gordura, essa barreira desaparece, a energia, a glicose junto com a insulina entram para dentro da célula e você consegue abaixar a pressão, abaixar a glicose, controlar a taxa de colesterol, triglicerídeo. Diminuir a circunferência abdominal. Então, numa fase inicial é silenciosa, é reversível. Desculpa, e importante falar também que a síndrome metabólica é uma doença silenciosa, então a gente tem que estar alerta. Perceber os sintomas os mesmo, sintomas, né? Os sinais, para a gente possa estar controlando isso através de um estilo de vida saudável. Doutora, muito obrigada. Você que está se familiarizando aqui com a doutora Luísa, já viu ela aqui algumas vezes. A doutora Luísa é endocrinologista e trabalha como faz parte do corpo diretivo do Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável. E eu quero agradecer, viu, doutora, por ensinar para a gente um pouquinho do seu dia a dia. E você que quer conhecer mais sobre o Cevisa, vale a pena dar uma olhadinha no site deles e conhecer fisicamente o local, vale muito a pena. Bom, a gente vai agora se preparar para o treino que vai acontecer no próximo bloco. Um treino para fortalecer o abdômen e não importa se você acha que está enquadrado aqui na síndrome metabólica, é hora de começar a fazer alguma coisa, é hora de se mexer, tá? E ainda hoje tem essa receita deliciosa de pavê de tiramisu. É no Vida e Saúde, não sai daí não, a gente já volta.